Vem cá, você quer dar uma turbinada na função PROC-V lá no Microsoft Excel e resolver problemas que com ela você não resolve? Então eu vou te mostrar nessa videoaula como que você pode fazer isso. Só que na verdade você não vai usar a função PROC-V, você vai usar outras duas funções. Uma chama índice e outra se chama CORRESP. E eu vou mostrar para você como que junta as duas e ela faz um trabalho bem melhor do que a PROC-V. Um detalhe, para quem usa o Microsoft Excel 365, as versões mais atualizadas, existe uma outra função que já faz isso que nós vamos fazer aqui, tá? Que eu vou gravar uma outra videoaula, que eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, tá bom? Só que se você tem versões anteriores do Excel e você não tem essa função, que ela se chama PROC-X, eu vou te ensinar como resolver esse problema que a PROC-V te limita a trabalhar e eu vou te mostrar na videoaula. Só que antes da gente entrar na videoaula, você faz o seguinte, rola ali embaixo no botão se inscrever, você se inscreve aqui no nosso canal, pega onde tiver um sininho, clica lá no sininho, seleciona todas, que daí você vai receber as notificações aí no teu dispositivo quando a gente publicar um vídeo novo aqui no canal e você vai continuar aprendendo conosco aí várias coisas que nós estamos publicando aí para você inteiramente de graça, tá bom? Então a composição da nossa planilha é essa aqui, ó. Ela tem a coluna código, item, quantidade e preço. Antes da gente fazer a função índice CORRESP, que nós vamos fazer nessa outra abinha aqui, eu vou fazer a PROC-V aqui, só para a gente fazer uma analogia e relembrar como que é feita a PROC-V. Mas se você quiser aprender a PROC-V, eu vou deixar o card aqui em cima aqui, tá? Para você clica nele e vai para você aprender a função PROC-V numa outra videoaula que a gente postou aqui no canal, mas eu vou fazer ela aqui rapidamente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a função aqui para que eu selecione o código aqui nesse cara e aqui nesta célula eu traga o nome do item. Então vamos lá, é igual PROC-V, eu clico nesse cara aqui que é o valor procurado, ponto e vírgula, minha tabela é essa aqui, o número índice coluna que eu quero, coluna 2, é esse que é o problema que o índice CORRESP resolve pra gente, mas eu vou mostrar, pera lá, ponto e vírgula 0, vou fechar o parênteses, vou dar um enter, não saiu nada porque não tem nada aqui, eu vou digitar 1. Saiu ali, produto ABC corretamente, vamos testar outro cara aqui, ó, 33333, saiu lá produto QLM. Qual que é a situação aqui que a gente vai melhorar nessa função? Nesse exemplo aqui, já deixa eu correr para outra planilha aqui, o que que acontece? Eu tenho o layout da minha planilha diferente da anterior. Por alguma razão de ser, às vezes a coluna que eu quero buscar não é a primeira coluna na minha matriz. Vocês podem ver que quando eu faço PROC-V, eu tenho que procurar o valor na primeira coluna da matriz. Aí eu vou retornar a coluna 2, 3, 4, assim sucessivamente. Com essa junção da índice e CORRESP, você consegue procurar numa coluna qualquer e trazer o valor que você quiser. E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Nesse exemplo aqui, se eu fosse usar o PROC-V, o que eu deveria fazer? Se eu fosse usar o PROC-V procurando o código para trazer o item, eu deveria pegar essa coluna código e arrastar ela para a esquerda aqui, ó, tá? Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos usar duas funções. Eu vou anotar aqui, ó, índice e a função CORRESP. Deixa eu corrigir aqui que eu escrevi índice, letra minúscula. O que a função índice faz? Eu vou fazer ela aqui só como exemplo, para vocês entenderem que é importante entender o conceito, não somente aplicar a função mecanicamente. Então eu tento explicar de uma forma que você entenda o conceito do que nós estamos usando isso daqui. Então o que a função índice faz? Eu vou colocar ela aqui, índice, já trouxe ali para minha sugestão, cliquei no tab, eu não preciso selecionar qual aqui, que naturalmente aqui ela já vai entender de acordo com o que eu fizer, mas eu vou usar a primeira aqui, tá? Eu vou selecionar essa matriz, vou dar um ponto e vírgula, o que eu quero retornar aqui? Digamos que eu quero retornar esse cara aqui, ó, 33333. Qual linha que ele está? Ele está na linha 1, 2, 3. Então, eu vou dar um ponto e vírgula, já dei ali, né? 3. 3. Vou dar um outro ponto e vírgula. E qual coluna que ele está? Ele está na coluna 1, 2. Então, eu vou colocar aqui 2. Vou fechar parênteses. Ele trouxe ali para mim esse cara, 333. Vou até deixar isso daqui. Pronto. Ele trouxe ali para mim o cara que eu queria, certo? Fechar um pouquinho essa coluna aqui. Pronto. Então, é isso que
que ele fez para a gente, tá? Ele trouxe esse cara aqui. Eu vou automatizar essas etapas aqui utilizando a Corresp, tá? E aqui, o que a Corresp faz? Eu vou fazer ela aqui para que a gente entenda qual que é a função dela. Já apareceu aqui para mim, vou dar um tab. Digamos que eu quero achar esse mesmo cara aqui nesta coluna, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse cara, ele vai trazer para mim o número da posição dele nessa coluna. Vou dar um ponto e vírgula e vou selecionar esse intervalo aqui, ó. Vou fechar, vou dar outro ponto e vírgula, né? E vou pôr o tipo de correspondência. Eu quero a correspondência exata, tá? Já apareceu para mim o 0. Fechei parênteses, deu um Enter. Ele trouxe para mim 3. Por que 3? Ó, ele está na posição 1, 2 e 3 nessa coluna aqui, da forma que eu queria. Digamos que aqui eu vou mudar esse cara para o 7 aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu vou falar que eu quero o cara 7. Ele mudou ali para mim, ó. Ele mudou aqui, mas por que aqui ele não mudou? Ah, tá, desculpa, eu queria ter colocado aqui, ó. Deixa eu voltar para cá, pronto. Eu achei que eu tivesse selecionado aqui. Pronto, o que ele fez ali, ó? Agora, ele buscou nesse lugar aqui, ele buscou qual que é o índice desse número 77777 nesta coluna. Então, qual que é o índice dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso que ele faz. Agora, nós vamos unir essas duas funções nesse lugar aqui e aí ele vai trazer para mim, vai fazer similar ao PROC-V da forma que eu quiser, tá? Antes de mais nada, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu gosto de fazer isso aqui para ficar padronizado, bonitinho. Vou vir em dados, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, validação de dados, vou selecionar lista, tá? Qual que é a fonte? É essa aqui, ó, para me trazer somente os valores padronizados. Pronto, aí aqui eu vou selecionar o valor que eu quiser, tá bom? Pronto, vou selecionar depois. Então vamos fazer aqui a função é igual índice, eu vou ter que pôr o acento, senão ele não vai reconhecer. Pronto, dei um tab. A matriz está nessa matriz aqui, ó. Selecionei a matriz. Neste caso aqui, a gente poderia fazer sem travar o intervalo, tá? Mas eu vou travar, por quê? Se você precisasse arrastar essa fórmula para baixo e colocar em várias linhas, você deveria travar o intervalo, senão ela vai dar problema. Então eu apertei aqui a tecla F4, viu ali que apareceu o cifrão? Ela travou aquele intervalo. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, ela vai continuar travada naquele intervalo. Eu vou pôr um card aqui para uma aula falando sobre a tecla F4 e outras formas de utilizá-la, tá? Se você quiser aprender, segue o card aqui. Então eu selecionei o intervalo, vou dar um ponto e vírgula. Agora o argumento que ele quer ali, o número da linha. Como que eu vou selecionar o número da linha que eu quero? Eu vou colocar aqui Corresp. Apareceu ali para mim o Corresp, cliquei na tecla Tab e ele pediu aqui para mim valor procurado, tá? Qual que é o valor procurado que eu quero? Tá? Deixa eu só voltar aqui. Ele está falando agora. Aqui, ó. Clicar aqui. Eu voltei aqui só para me relembrar que ele está pedindo aqui, ó, o número da linha agora. E como que a gente vai achar o número dessa linha? Utilizando o Corresp, tá? Então eu vou voltar aqui. E qual que é o valor procurado que eu vou buscar na minha matriz? É esse cara aqui, ó, que está em G3. Eu vou dar um ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz procurada? Como é que eu vou digitar o código? Então eu vou procurar ele nessa matriz aqui, certo? E qual que é o tipo de correspondência? Eu vou pôr 0. Fechei parênteses. Agora ele vai perguntar para mim qual que é o número da coluna que eu quero. Neste caso aqui, eu quero trazer a coluna 1, então eu não preciso usar o Corresp de novo, tá? Eu vou colocar aqui simplesmente 1. Fechei parênteses e dei um Enter. E deu ali erro de valor não disponível, porque eu não tenho nada aqui, né? Então, eu vou selecionar um valor aqui. Ele trouxe ali para mim, ó, 4444. Quem que é o 4? Esse cara aqui, ó, produto IOP. Se eu mudar aqui para 7777, produto BVM. Tá aqui, ó, produto BVM. Digamos que eu quisesse buscar uma outra coluna. Ah, eu quero trazer o preço, tá? Eu posso. Posso fazer de duas formas. Eu posso selecionar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, eu não vou perder, vou apagar o que eu tenho ali, não. Vou simplesmente colocar para cá, vou digitar aqui, preço. Vou pegar essa fórmula aqui, vou apagar, vou vir aqui, vou selecionar esse intervalo aqui, vou dar um Ctrl C, vou clicar nessa célula, opa, ele apagou, porque como eu cliquei
sem eu sair fora da fórmula, eu vou dar um ESC, mas o que eu copiei ali ainda está copiado. Eu vou clicar aqui nessa célula, vou clicar aqui dentro, vou dar um Ctrl V, tá? Deixa eu fazer de novo, que eu posso ter complicado aqui. Alguém pode ter não entendido o que eu fiz aqui. Cliquei nessa célula, eu apaguei aqui, tá pessoal? Apaguei aqui, eu vou fazer de novo. Selecionei esse intervalo, dei um Ctrl C. Para que eu não tenha um problema aqui, a hora que clicar aqui, para eu não perder informação, eu vou clicar na tecla ESC, eu saí fora de dentro da célula, vou clicar aqui nessa célula aqui, vou clicar aqui dentro e vou dar um Ctrl V e dei um Enter, apareceu ali a mesma coisa, mas é que eu não quero o produto BVM, eu quero o preço, tá? E qual que é a minha coluna do preço? 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, ao invés de ser coluna 1 aqui, ó, que está pedindo coluna 1, ó, número coluna 1, eu quero coluna 4. Trouxe ele para mim, 7777, cadê ele aqui? Produto BVM, preço 23. Então, preço 23. Se eu quisesse, vamos complicar mais um negócio aqui, deixa eu arrastar para baixo aqui, ó. Digamos que eu quisesse automatizar a coluna que eu quero trazer. Eu selecionei esse intervalo aqui, eu dei um Ctrl+, para deslocar ela para a direita aqui, ó, ok. Digamos que eu quero coluna, vou pôr aqui, coluna. O que eu vou fazer? Como eu inseri uma coluna, eu trouxe a mesma validação daqui, mas eu não quero isso. Vou vir aqui em validação de dados, certo? E ao invés de selecionar aquele intervalo aqui, eu vou selecionar esse cara aqui, ó, ok. Então agora eu vou trazer a coluna que eu quero, tá? Eu vou clicar, eu vou selecionar aqui a coluna que eu quero. Por exemplo, código. Mas vou fazer mais uma coluna aqui, ó. Vou selecionar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou fazer ela um pouquinho diferente agora. Vou apagar a fórmula. Eu vou pôr aqui variável. Por que variável? Por que variável? Porque eu vou selecionar a coluna que eu quiser. Eu vou fazer tudo aqui de novo, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, tá? Índice, tá? Porque não precisamos perder muito tempo aqui agora. Vou dar um F4, ponto e vírgula, corresp. O número da linha é esse cara aqui, de acordo com esse cara aqui. Vou pôr aqui 0, fecha parêntese, ponto e vírgula. Agora o número da coluna. Eu quero colocar o número da coluna variável, tá? Eu quero, de acordo com a coluna que eu selecionar ali, ele traga o resultado que eu quiser. O que eu vou fazer aqui? Vou pôr um corresp, apareceu ali para mim, vou dar um tab. Qual que é o valor procurado? Eu vou pôr o valor procurado, este cara aqui. Em qual matriz? Vou dar um ponto e vírgula. Nesta matriz aqui, certo? Vou dar um F4 aqui para travar, ponto e vírgula, tipo de correspondência 0, correspondência exata. Fechei parênteses novamente. O que ele vai fazer aqui para mim? Ó, aqui eu pedi o código, ele me trouxe o código. Digamos que eu não quisesse o código, eu quero a quantidade. Vou clicar aqui, quantidade, 11. O código 7, a quantidade é 11. Vamos ver se está certo. Código 77, não, vou falar tudo. Quantidade 11. Entendeu, pessoal? Esses aqui eu fiz com a coluna fixa aqui, ó. Coluna 1, não ESC. Aqui, coluna 4. Se eu quiser deixar isso dinâmico, eu vim aqui, coloquei um corresp aqui, certo? Substituí aquele 1 ou 4 pelo corresp aqui e coloquei uma coluna na qual eu selecionasse, aqui ó, uma validação na qual eu selecionasse a coluna aqui. Bem legal essa fusão aí dessas duas funções, certo? Índice corresp, para resolver alguns problemas aí para você. Espero que vocês tenham gostado e também entendido essa videoaula. Faz o seguinte, compartilha essa videoaula com seus amigos e vê o que eles acham, né? Às vezes o cara precisa aprender alguma coisa no Excel lá, essa função que ajuda muito. Se você for buscar aí no Google, a palavra mais buscada dentro do Excel é PROC-V, é a função mais procurada. Você vai fazer teste, seleção em qualquer empresa, a maioria da pergunta é: você sabe PROC-V? Você sabe PROC-V? É a maior pergunta que você vai ouvir. Se você sabe índice corresp, é muito melhor do que PROC-V. Você pode até se gabar, PROC-V não, sei índice corresp, que é bem melhor, tá? E no 365 aí você pode usar o PROC-X, algumas diferenças. Mas enfim, é isso daí. Mais uma vez, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Obrigado que você chegou até aqui e até a próxima, hein? Valeu!